Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é no vídeo de 312. Livro dos Médiuns, capítulo 29, das reuniões e das sociedades espíritas. Ainda nos encontramos na questão 301. Então, nós vamos dar sequência. Kardec continua assim: por outro lado, o espírito, em chegando a um meio que lhe seja completamente simpático, aí se sentirá mais à vontade, sabendo que só encontrará amigos, virá mais facilmente e mais disposto a responder. O que Kardec está querendo dizer aqui? Quem vem acompanhando e quem nos vídeos anteriores, nós tivemos a oportunidade de dizer, principalmente no vídeo anterior a esse. Então, aquelas reuniões onde o grupo é homogêneo, onde o grupo são pessoas simpáticas no sentido que eu quero dizer assim, são simpatizantes da doutrina dos espíritos, onde as pessoas comungam um só ideal, vota do lado de cá, manda dizer. Eu digo assim também, porque às vezes tem pessoas que têm evidência, conforme uma amiga minha me disse um dia que viu uma senhora do lado meu e perguntou se era minha esposa. A Vera, se fosse. Mas não, é minha avó, Mas então, o grupo homogêneo, o grupo que comunga o mesmo ideal, as pessoas unidas ali naquele um só ideal, naquele objetivo, um só objetivo, Então, aquelas pessoas sérias, aquelas pessoas assim convictas de que estão ali com o maior respeito, com a maior seriedade, com a maior responsabilidade. Então, Kardec está dizendo aqui que nestas condições, os espíritos evocados, eles consentem, eles comparecem a estas reuniões com esse tipo de sentimento de simpatia por aquele grupo. Como está aqui, olha só você ver. Por outro lado, o espírito enxergando a um meio que lhe seja completamente simpático, é o que nós acabamos de dizer aqui agora, Esse grupo homogêneo. Aí esse espírito se sentirá mais à vontade, sabendo que só encontrará amigos ali naquele grupo. Virá mais facilmente e mais disposto a responder. Então ali ele encontra-se à vontade, mais disposto a responder às perguntas proferidas pelas pessoas ali naquele grupo. Quem quer que haja acompanhado com alguma atenção as manifestações espíritas inteligentes, forçosamente há convencido desta verdade. Ele está dizendo aqui que aquelas pessoas encarnadas que tiveram a oportunidade de assistir uma reunião desse nível, desse quilate, uma reunião séria, essa pessoa tem condições de
acompanhar o raciocínio de Allan Kardec. Porque olha só para você ver, quem quer que haja acompanhado com alguma atenção as manifestações espíritas inteligentes, né? Inteligentes no trabalho de obsessão, psicofonia, psicografia e tudo mais. Forçosamente se há convencido desta verdade, forçosamente se há convencido dessa verdade, desse fato, né? Dessa autenticidade, desse processo verídico, né? Se os pensamentos forem divergentes, resultará daí em um choque de ideias desagradável ao espírito. Olha só para você ver. Se os pensamentos ali, né, forem divergentes, forem pensamentos assim todos banal, pensamentos distorcidos, pensamentos de interesse, né? Pensamentos assim, enfim, eu acho que basta, né? Resultará daí um choque de ideias desagradável ao espírito. Então, o espírito, ele tem um choque quando ele depara com essa situação contrária. E, por conseguinte, prejudicial à comunicação. Então, esse processo é tão desagradável que prejudica até a comunicação do espírito. O mesmo acontece com um homem que tenha de falar perante uma assembleia. O mesmo acontece com um homem que tenha de falar perante uma assembleia. Se sente que todos os pensamentos são simpáticos e benévolos. Mas não é verdade mesmo? Observe só para você ver a observação de Kardec aqui. Se você... O que Kardec está querendo dizer aqui é o seguinte, ó. O espírito não muda nada o sentimento deles com relação aos nossos sentimentos. Não é porque a pessoa encontra-se no plano espiritual que o sentimento dele é diferente do nosso sentimento, porque não é diferente. Tudo que nós sentimos, eles também sentem. Tudo que eles sentem, nós também sentimos. Então, Kardec mais ou menos está querendo dizer aqui assim, da seguinte forma, ó, só para você ter uma noção. Você é convidado ou convidada a proferir uma palestra. Não importa o tema. Você é convidado a proferir uma palestra. Só que, chegando lá naquele local, você percebe uma antipatia em 99% dos presentes ali no anfiteatro, não é? Então você, quando o presidente ali do anfiteatro, ali daquele evento, ele anuncia você, ninguém se levanta, ninguém bate palma, e você até ainda escuta alguns fuxicozinhos, né? Uns fuxicos, pessoas fofocando um no ouvido do outro. E você vê também na plateia as pessoas fofocando.
tudo que essa pessoa está dizendo é tudo palhaçada. E você ainda ouve também. Tudo que essa pessoa está dizendo é tudo palhaçada. Isso é coisa sem nexo. Isso não tem fundamento. Infelizes os que convidaram esse palestrante. E mais infelizes nós também que aqui nos encontramos. E você ouve tudo isso. Como você se sentirá ali na tribuna? Você vai sentir uma indisposição enorme. É natural. Sabe por que você vai sentir uma indisposição? Todo mundo sente uma indisposição enorme ali, devido ao nosso nível evolutivo. Porque por mais que as pessoas não busca aparecer, não busca aplausos, elogios, você entendeu? Por mais que as pessoas proferem ali aquela palestra ali, totalmente desinteressado, mas devido ao nosso nível evolutivo, nós sabemos que aqueles sentimentos vindo da plateia, principalmente sentimentos negativos, desestruturam o nosso emocional, o nosso psicológico. Você consegue até, vou usar um termo aqui com todo respeito, você consegue até dar conta do recado. É com todo respeito esse termo, tá? Você consegue ainda, mesmo assim você consegue proferir 100% a palestra. Só que esse 100% da palestra, com uns 30% só de êxito, porque 70%, aquelas vibrações todas te desestruturou. É natural. Nós não somos perfeitos. Agora, se você chega e todo mundo simpático a você, aquela simpatia, você é muito bem recebido, né? Não significa que você está em busca de ovacionamento, né? De aplausos, de elogios, mas você está ali, né? À disposição de todo mundo, a responder o que as pessoas quiserem, né? Com muita disciplina. Desculpa. Então, é diferente. Em 100% da palestra, você consegue, sim, um êxito de uns 80%. Você consegue. Por mais que alguma coisinha de anormal aconteça, mas você não se liga por aquilo ali. Então, assim também são os bons espíritos. Se os bons espíritos nós os evocamos e se eles vêm até nós, a certeza que nós temos é essa que Kardec acabou de narrar. Então, se não é um grupo homogêneo, se as pessoas ali não são pessoas assim com uma certa afinidade, são pessoas todas desestruturadas, os bons espíritos ali eles não realizam aquilo que foram convidados ali, né, a comparecer e a realizar. Agora, diferente, os espíritos das trevas, os espíritos obsessores, eles não estão nem aí. Eles não se preocupam. Porque semelhante atrai semelhante, então eles se encontram no mesmo nível.
Então, olha só para você ver. A impressão que recebe reage sobre as suas próprias ideias e lhes dá mais vivacidade. A unanimidade desse concurso exerce sobre ele uma espécie de ação magnética que lhe decuplica os recursos, ao passo que a indiferença ou a hostilidade o perturbam e paralisam. Então você observa esta hostilização. Isso perturba não só o espírito manifestante, como também o orador aqui no corpo físico, mediante uma plateia, fazendo ele o uso da tribuna. Todo mundo ali hostilizando aquele orador, nós já dissemos isso. Ele perde o equilíbrio, por mais que ele não esteja ali em busca de prestígio, mas é o nosso nível. Então nós temos que entender, elogios em excesso é prejudicial e sem elogios nenhum também é prejudicial. Olha só você como é que é as coisas. Elogios em excesso é destruidor, é prejudicial. E sem elogios também é destruidor. O que significa isso? Que o nível evolutivo nosso, nós ainda necessitamos daquele combustível que vem dos amigos. Levanta a cabeça. Chega aqueles amigos e diz pra gente assim, levanta a cabeça. Erga a tua fronte. Arregaça tuas mangas. Você pode. Você é forte. Não desanima, não. Não é por aí. Não se entrega. Como se diz assim, falta pouco. Você vai se entregar agora? Não pode. Eu já contei esse caso, cabe aqui também. Eu já contei esse caso outras vezes, você sabe dele, mas você me desculpa. Um amigo meu, quando ele completou 86 anos, ele se suicidou. Eu não vou contar mais detalhes, porque você já sabe. 86 anos, ele se suicidou. Ninguém ficou sabendo o motivo. Ninguém aqui na Terra. Porque não deixou nada escrito. Aí eu perguntei para o professor, se o nosso irmão não tivesse optado pelo que ele optou, por esse caminho, quanto tempo mais ele viveria aqui na Terra? Ele falou, a programação dele ele ia viver mais 6 meses. Então olha só para você ver. Por causa de 6 meses, vamos usar aquele termo assim, ele pôs tudo a perder. Você sabe por que ele pôs tudo a perder? Pelo fato dele ter que arcar com toda a responsabilidade, tanto do ato quanto das consequências. Nós temos que dizer por esse lado, pelo fato da imortalidade da alma. Você pode pensar assim, por causa de 6 meses, né?
ele perdeu tudo. Não, ele não perdeu tudo. Perder tudo seria se não existisse a imortalidade da alma. Mas ele não perdeu nada. Ele só terá que arcar com as consequências do ato. Mas veja bem para você ver, não é julgamento. 6 meses. Agora, gente, não é só 6 meses. Quantas pessoas nós sabemos que existem na Terra que ali no leito de morte, como se diz o ditado, eles pedem para que aplique neles uma eutanásia. E a família aceita a eutanásia. Aquilo ali é um suicídio do mesmo jeito. Então quer dizer que no momento ali do desencarne, a pessoa pode, simbolicamente, por tudo a perder, a depender dessa atitude dele, a depender do desejo dele. Então é o que está escrito aqui. Não é fácil. Então olha só para você ver. Ora, os espíritos, muito mais impressionáveis do que os homens, muito mais fortemente do que estes, sofrem, sem dúvida, a influência do meio. Então, olha só para você ver, não é só os encarnados que sofrem a influência do meio, os espíritos também sofrem a influência do meio. O espírito mais evoluído, ele sente dificuldade em se manifestar através de médiuns, charlatões, mistificadores. Os espíritos mais evoluídos, eles sentem dificuldade em trabalhar numa casa mais ou menos. A dificuldade é muito grande. Sabe por quê? Porque os trabalhos, eles se dão através de sintonia. E os médiuns todos desestruturados, vibrando em outras sintonias. Então, é uma dificuldade imensa. Nós temos que entender uma coisa, que Deus é misericordioso. Deus não desampara nenhum. Dessa forma, na casa espírita meia boca, vamos usar esse termo agora, os bons espíritos que ali ainda trabalham, todas as pessoas que chegam, os bons espíritos, carinhosamente, imperceptivelmente, sem que as pessoas saibam, eles realizam uma lipoaspiração, tanto perispiritual quanto física, em todas as pessoas que adentram a casa, sem que a pessoa perceba. Porque as pessoas chegam todas impregnadas de ectoplasmas negativos, ectoplasmas que sustentam as larvas mentais, as larvas psíquicas. Então, aqueles ectoplasmas enegrecidos. Então, os mentores espirituais daquela casa ali, aqueles mentores que ainda existem ali, eles não podem permitir que aquela pessoa adentre com aquelas toneladas de ectoplasmas negativos, porque aquilo lá põe, em prejuízo todo o andamento dos trabalhos da casa. Agora, não pensemos que todas as casas meia-boca, os benfeitores fazem isso, porque não são todas as casas meia-bocas que têm mentor espiritual ali auxiliando. Então, olha só para você ver o trabalho que nós, todos encarnados, damos
a espiritualidade maior. E além do mais, a importância da seriedade e da responsabilidade, porque a seriedade e a responsabilidade é muito grande. Então, a influência do meio é enorme. Tanto os espíritos sofrem a influência do meio, quanto os encarnados sofrem a influência do meio. Então, um espírito malfeitor, ele não consegue se adaptar a uma casa séria. O que isso significa? Influência do meio. Ele não consegue se adaptar à influência daquela casa, dos mentores que trabalham naquela casa. Então, ele vaza para outra casa. Desculpa o termo. Então, ali ele não fica. Porque ele não encontra respaldo, ele não encontra sustento ali naquela casa. Então, você entendeu a influência do meio. Não só os encarnados sofrem essa influência do meio, tanto espiritual quanto físico, quanto também os espíritos. Então nós vamos gravar mais um vídeo.